Pessoal, boa noite. Vocês vão ver que essa aula ela vai parecer um pouco repetitiva no começo, mas depois ela deslancha, tá? Pelo seguinte, a gente tem que sempre lembrar que a criança ela é um serzinho muito delicado que o tempo todo precisa de cuidados e cuidados muito específicos, tá? Então é por isso que eu acabo batendo um pouquinho mais na tecla do que a gente vai ver hoje. Pessoal, quais são os sinais vitais, por favor? PA, Uhum, temperatura, aham, frequência cardíaca, sim, dor dor, e... Não, esqueci. estão chamando lá no chat. Frequência respiratória, o que mais? Então, temperatura, frequência Pressão cardíaca, arterial, frequência respiratória, pressão arterial pressão arterial e e dor. dor, o quinto sinal vital. Beleza. Então, a gente avalia todos eles também no recém-nascido, tá? Também na criança, também no adolescente. Todo mundo tem que ter um sinal vital. Conforme o local onde a gente vê, né, a temperatura, vocês vão ver que essa temperatura, por exemplo, né, que é o primeiro sinal vital que a gente toma muito cuidado na criança, ela vai variar de local para local. Qual que é o melhor local para se ver temperatura? Que fala assim, ó, essa é realmente a temperatura central, né? Exatamente, é o reto. Todo lugar tem um termômetro retal? Acho que não. Hum. Então é muito difícil ter um termômetro retal em todo lugar. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? Então, sempre pensar, ó, que a gente pegando um axilar de 36,7, a gente tem que tomar cuidado, porque qual que é o problema do recém-nascido, da criança em relação à temperatura? O que acontece com a temperatura dela muito rápido? Cai? Cai, né? Porque ela é pequena, não consegue controlar ainda. E como é que a gente faz para verificar a temperatura da criança? Como que ela tem que estar preferencialmente? Com roupa ou sem roupa? Pelada, né? Geralmente a gente vai fazer, porque a gente está fazendo todo o exame físico. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? A gente vai, talvez seja a realidade de muitos de vocês aqui, trabalhar na UBS. E trabalhando na UBS, vocês vão ter recém-nascidos, né? Vão ter crianças para fazer todos esses sinais vitais. Então, quando vocês estiverem lá no momento do exame físico, junto com a enfermeira, ou às vezes até sem a enfermeira, né? Vocês vão ter que deixar o bebê peladinho. E aí, vocês vão ter que pesar, vão ter que ver a temperatura axilar. E, na realidade, aqui do sul, é muito difícil a gente conseguir ter uma temperatura fidedigna, porque, pô, você vai deixar a criança quanto tempo exposta só para ver a temperatura axilar, né? Então, conforme a prática, né, a gente vai pegando, beleza, o ambiente aquecido, melhor ainda. Mas é uma coisa bem chatinha de conseguir. Então, o que a gente tem que fazer? É, você não vai explicar para a criança, né, o que vai ser feito, mas de preferência, né, se ela tiver idade,
Você vai falar, ó, a tia vai fazer alguma coisa assim, assim, assado, não vai machucar. É só para a gente ver como é que tá a temperatura do bebê, blá, 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 blá. Esse tem que sempre tentar criar um vínculo com a criança e com os pais. Quando é que a gente não precisa criar vínculo com a criança diretamente? Com que idade? Exato, quando a criança ainda é muito pequena. Muito bem, vocês Ai, é poder. estão participativos pra caramba hoje. Então, quando a criança é muito pequena, ela ainda não tem responsividade, não entende o que você está falando, se entende também não responde, né? Então, você vai sempre fazer o vínculo com os pais e aí sim trazê-los para que eles entendam o que é que está acontecendo. Então, nunca a gente vai fazer isso deixando eles sozinhos, né? Então, vai sempre ter alguém acompanhando eles. O nosso termômetro hoje em dia é digital, né? A gente não tem mais termômetro de mercúrio, é proibido. Mas antigamente existia o tal termômetro de mercúrio que causava muito acidente porque a enfermagem deixava os pequenos aí sozinhos e o termômetro acabava caindo e acabava intoxicando, né? Depois que quebrasse com o mercúrio. Bom, então aqui é uma tabelinha do vantagens e desvantagens de cada local, tá? Axila, pessoal, tipo 100%, né? Por que a gente tem tão pouco termômetro retal? Primeiro porque ele é caro, né? Segundo que ele é difícil de fazer manutenção. A gente não pode usar ele o tempo todo, ele precisa ser esterilizado, né? Você não pode ficar só limpando ele precisa ser muito bem esterilizado antes de usar. Ou seja, você tem que ter mais de um termômetro retal para utilizar, né? O termômetro retal de uma criança não é o tamanho de um termômetro retal de um adulto, muito diferente, né? Assim como o termômetro axilar, a gente tenta utilizar de tamanhos diferentes, né, para adultos e crianças, mas às vezes na nossa unidade também a gente não tem como fazer. A desvantagem, né, do axilar, apesar de longe ser o mais seguro, é que a gente não tem como controlar algumas coisas, por exemplo, como a temperatura ambiente, né? Que nem eu falei para vocês, aqui no sul, impossível da gente conseguir fazer alguma coisa com esse frio do Janho, que às vezes é aqui. Então, deixar o bebê peladinho para ver a temperatura é muito, além de ser perigoso para o bebê, é desvantajoso pelo tipo de uso que a gente faz do termômetro de axila. E demora muito para obter o resultado, né? O de boca seria o menos custoso, assim, em relação a todos os outros. Porém, a gente não pode usar em criança. Então, né, porque a criança não fica quieta, não dá para utilizar para criança muito pequenininha, porque senão ela pode acabar mordendo, quebrando esse termômetro, ou então engolindo alguma peça do termômetro, porque ela não tem noção, né, do que faz ainda. Então, se a criança, por exemplo, acabou de mamar, a boca vai estar quente, ela fez exercício, ou se a criança acabou de tomar um chá na recepção, também influencia. Tudo isso é influenciado no termômetro de boca, tá? Em relação à frequência cardíaca, a gente já viu essa tabela, né? Então, varia dormindo e acordado. Até 10 anos, né? A partir dos 10 anos, essa frequência cardíaca ela começa a aparecer muito com a de um adulto. Então, quando a gente verificar, sempre quanto menor a criança, maior vai ser a frequência cardíaca dela. Em relação ao de 1 a 3 meses, vocês estão vendo que é a faixa com maior, né, com picos de batimento cardíaco, justamente porque são picos de crescimento, tá, pessoal? Vocês vão perceber, depois eu vou falar um pouquinho, que existem picos de crescimento. Cada criança ela vai ter o seu tempo, né? Mas
esses picos eles não são muito separados. De 1 a 3 meses, pode ter dentro desse pico, né, que já é uma faixa de pico, outros picos ainda maiores de crescimento, onde a criança fica chatinha, quer comer muito, tem muita energia, come demais, faz muito cocô, faz muito xixi. Então, essa fase são os estirões, famosos estirões, né? Então, 3 a 24 meses, outro estirão, 2 a 10 anos. A gente tem menos, né, um pouquinho menos, mais espalhado esse estirão, mas a criança também desenvolve muito, principalmente em relação à cabeça e corpo, né? A gente vai ver mais para frente. E os de 10 anos para frente, aí depois a gente vai falar sobre adolescência numa próxima aula. Frequência respiratória, no RN também ela é mais rápida, né? A gente já falou na outra aula. E ela vai decrescendo até chegar bem próximo do adulto lá pela adolescência. A pressão arterial, já discutimos bastante também na outra aula, né? Como é que se verifica a pressão arterial. A gente sabe que não é a realidade de todo local ter o manguito RN, né? E também a gente não pode fazer sem prescrição médica, porque isso pode mais trazer prejuízo do que trazer ganhos, por exemplo, para o RN. Né? Para o lactente, às vezes é um pouco mais fácil, mas para o RN é mais difícil. Tá? Então, estão aí as faixas de pressão das crianças. Se vocês tiverem os outros slides, vocês vão ver que eles são um pouquinho diferentes, tá? Mas isso é porque eu utilizei 2 autores diferentes de propósito, para vocês saberem. Então, aqui eu usei o ONG, tá? Só para vocês, vou digitar ali no bate-papo. Nesse aqui eu usei o ONG. Só um minutinho. O ONG, e no outro eu usei a Brunner como referência. Esses livros em si já pegam outros trabalhos para fazer as suas faixas, né? Sua tabela de pressão arterial. Então a gente chegou numa parte que é um pouquinho diferente já da outra aula. Quando vocês estiverem na UBS, vocês vão ter que fazer o perímetro cefálico do bebê. Pessoal, o que significa medir um perímetro cefálico de uma criança? Por que a gente faria isso? Por causa que quando nasce o bebê, para ver se não tem edema, porque ele nasce com a cabeça toda achatada, não é? Também. O que mais? Para acompanhar o crescimento também. Acompanhar o crescimento, né? Eu fiz o perímetro cefálico no vídeo e também fiz o perímetro torácico. Muito bem. Não sei se era para fazer, mas não fiz. Tá ótimo. Eu falei antropometria e não falei o quê, né? Muito bom. Então, o perímetro cefálico, lembra que o nosso desenvolvimento ele é sempre como? Da onde para onde? Ele é céfalo-caudal. Ele sempre inicia na cabeça e vai para o corpo. Então, você vê as crianças, de forma geral, elas vão, né, encabeçando, né, vai crescendo a cabeça, e depois o resto do corpo cresce. A gente vê isso muito em crianças de 4 anos. Né? Já falei isso várias vezes para vocês. Criança de 4 anos, ela tem quase a cabeça de um adulto, só que o corpo de uma criança pequena. Então fica aquele treco, né, aquele caixa d'água, em cima de um corpinho que ainda não cresceu. E a partir dos 6 anos isso começa a mudar, né? A criança fica mais esbelta. Quando chega aos 8, ela já está praticamente proporcional. E aí ela vai, depois, no estirão da puberdade, ela fica desproporcional de novo. A cabeça não cresce, mas os membros crescem para depois as pernas esticarem de novo. Tá? Então, além de edema, o crescimento, a gente vê microcefalia e macrocefalia. Microcefalia na nossa realidade é sinal de que a mãe pode ter tido?
Isso cai com prova de concurso, hein? Essa é pergunta de prova de concurso. Tem a ver com o Zika vírus, não, né? Com Zika Dengue. vírus. Tipo. Uhum. Ah, já passei no concurso. Já passei no concurso. Então, o Zika vírus, né? Sabidamente, o Zika vírus causou microcefalia em várias mães no Nordeste e no Sudeste. Na verdade, no Brasil todo, né? Mas mais concentrado nessas regiões. E essas crianças tiveram microcefalia. Pessoal, só um parênteses aqui. A rubéola pode dar também, Sil. Muitas doenças podem dar microcefalia, tá? A gente sabe que a Zika ela foi especial porque foi um arbovírus, foi o primeiro arbovírus a causar esse tipo de alteração em crianças no Brasil. Agora eu quero só um parênteses aqui. Quanto que eu vou falar que é microcefalia para uma criança? Eu vou falar, tipo assim, a criança tem 10 centímetros a menos, já é microcefalia? 1 centímetro a menos é microcefalia? Eu acho que não. 1 centímetro a menos já é microcefalia. Essa é a questão, tá? Meio Já é. centímetro a menos já é microcefalia. Gente. Isso. Só que as pessoas não entendem, né, que essa microcefalia ela pode ou não ter alterações fisiológicas. Então, uma alteração de 10 centímetros, óbvio que vai dar uma alteração fisiológica. Agora, uma alteração de 0,5, de 1, de 1 para 2 centímetros pode haver, né, a alteração fisiológica. Agora, poucos centímetros pode não haver qualquer alteração fisiológica e a criança nem ser percebida com qualquer tipo de distúrbio. Mas já é microcefalia. Assim como para mais também é verdadeiro, já é macrocefalia. Então, às vezes você olha para a criança é normal, né? Você fala assim, essa criança tem microcefalia. Mas não dá para perceber, porque 1 centímetro já é considerado microcefalia. Porque a gente tem uma coisa ingestada, que depois eu vou mostrar, que eu acho que algumas mães aí devem ter em casa, né? Mãe de menino, mãe de menina, que é a cadernetinha que marca o perímetro cefálico do bebê. Então aqui vai marcando. Imagina caindo, né? Os pontos caindo abaixo da curva já pode ser considerado como microcefalia. Então esse aqui é o tamanho, né? 33 a 35 centímetros. E ele ocorre, gente, também por causa do fechamento das suturas. Lembra que a cabeça do bebê ela é molenga? Ela é tipo um ovinho de Páscoa? Vocês sabem disso? Que a cabeça do bebê não é fechada? Eu cheguei a Sim. falar nisso, né? Cheguei a falar isso em anatomia. A cabeça do bebê ainda não tem as suturas completamente fechadas. A cabeça do bebê, ela tem membranas, né? Como é que chama essas membranas? Vocês lembram? Alguém lembra? A moleira. Esse é o nome não científico. Beleza, vamos continuar. A gente vai... Se alguém lembrar, pode falar. Ui, vai cair meu livro. Então, esse crânio, ele é assim justamente para que ele possa passar no canal vaginal. Porque imagina o seu coco duro, do tamanho que é hoje, tentando passar pela vagina da sua mãe. Não vai dar, né? Tipo, não vai rolar. Então, por isso que misericórdia, misericórdia. Então, a cabeça tem que cavalgar, certo? E depois sair. O Ben, por exemplo, o Ben ficou um tempinho preso ali. Então, a cabeça dele nasceu um pouquinho puxada para trás, né? Porque ele estava de rostinho virado para baixo e o útero empurrava ele para frente. Então, o coquinho dele ficou esticado, ficou 2, 3 dias ali no máximo e já voltou ao tamanho normal, né? Voltou ao aspecto normal. As bochechinhas dele é bem vermelha, né? Tava olhando a foto do É seu bem perfil. vermelhinho. É de Que sem bonitinho. vergonhice. É de sem vergonhice.
Então, essas suturas, né, elas vão fechar com o tempo. Na nossa idade, né, a maioria de nós já tem as suturas bem fechadas, né? Nenhum de nós ainda vai ter o apagamento, que quer dizer já a velhice. Tá? Então, a gente mede. Vejam cá. A gente pega da protuberância occipital, ou seja, da parte de trás aqui do coco, certo? A fita fica em cima dessa protuberância occipital e ela passa aqui, ó, por cima dos olhos, pela glabela. Tá? Que nem essa aqui, ó. Sempre tomar cuidado com o dedinho, né? O dedinho não pode ir por baixo da fita, porque senão você está roubando. Não pode ir por baixo da fita, sempre por cima da fita. Um dedo segura, o outro mede, beleza? Então, por que a gente mede o perímetro cefálico e o perímetro torácico? Para ver se o bebê não tem microcefalia. Isso, aí essa relação, né? Inclusive, olha que interessante. A cadernetinha do bem, eu estava prestando atenção aqui, ela tem o perímetro cefálico. Certo? O perímetro cefálico está aqui. Aí a gente vai virando e tem gráfico de comprimento, gráfico de altura, aí tem gráfico de peso, de várias idades. Gráfico do IMC, gráfico do IMC. Mas sabe o que não tem mais? O perímetro torácico. Aparentemente já não é mais utilizado. Tá? Então, se vocês forem trabalhar daqui pouco tempo, já não se mede o perímetro torácico e não se anota na cadernetinha das crianças. Beleza? Mas... Oi? Trágico, né? Trágico. Talvez, eu vou ter que estudar na literatura depois, talvez essa relação, né, que antes havia, vou mostrar aqui para vocês, que é isso aqui, ó, do primeiro trimestre, de 3 a 6 meses e 1 ano, talvez essa relação aqui tenha caído por terra em relação à sua, como direi, à sua fidedignidade, tá? Mas eu vou ter que estudar direitinho para ver, porque na Brunner de 2014 ainda tinha o perímetro cefálico e o perímetro torácico para ser medido. Tá? Estatura, né? De novo, o que a gente mede no bebê? A gente mede a altura do bebê? Praticamente sim, né? Praticamente não. Não, porque ele não está em pé. Ele não fica em pé. Cada comprimento, né? Mede sempre o comprimento. Não, ele não fica em pé, não tem como medir a altura. Isso. A partir do momento que ele ficar de pé, aí sim a gente mede a altura, tá? Então a gente vai, né, esticar a perninha e bater lá no cucuruto, pedir sempre pro acompanhante, né, pro pai e pra mãe, para segurar o coquinho do bebê no lugar, enquanto a gente mede esticando a perninha lá no calcanhar para saber o tamanho da criança. O Ben nasceu com 49 e já está com 53 centímetros. Isso vai fazer um mês domingo. Eles crescem bem rapidinho. Então, o peso. O peso é uma coisa que é muito interessante porque isso não mudou, isso vem sendo estudado de novo e não mudou em nada, né? Então, de 3 a 4 dias, nos primeiros 3 a 4 dias, o bebê pode perder até 10% do peso. Principalmente porque por muito inchaço, né? O bebê tinha líquido que não era dele, que era da mãe, mecônio. O bebê mama, geralmente, nas primeiras 24 horas, às vezes nem mama, né?
mama depois de 24 horas, mama depois de 48 horas. Então, ele pode perder até 10% do peso nos primeiros 3 a 4 dias de vida. Isso não é uma regra, tá? Os bebês podem nascer já mamando direto no peito e perder bem menos que 10% do peso, né? O interessante dos bebês a termo é que eles nasçam acima de 3 quilos, né? 3.000 gramas, e vão até 4.000 gramas. O que não pode acontecer, que é uma coisa que eu vou falar na próxima aula, são as doenças da neonatologia. Por exemplo, diabetes, que causa uma engorda no bebê, né? Você vai ter um bebê nascendo com 5 a 6 quilos porque a mãe é diabética. Então, eu vou falar isso para vocês também. Então, ganho de peso no primeiro trimestre de 25 a 30 gramas por dia, no segundo trimestre de 20 a 25, no terceiro de 15 a 20 e no quarto de 10 a 15. Isso aqui varia dentro dos meses também, tá, pessoal? Dentro do primeiro mês, por exemplo, é de 25 a 35. No segundo mês, de 25 a 45. Desculpa, de 35 a 45. Então, eles vão engordando cada vez mais. E aí, eles começam a diminuir o ritmo, certo? Mas sempre ganhando um bom peso entre os meses. Eu morro de amor por ele mesmo, ele é muito lindo. Tá? Então, no gráfico que eu mostrei para vocês, né, que tem na cadernetinha, a gente tem lá um gráfico de IMC. Esse gráfico de IMC, né, ele tem que ser preenchido pelo profissional de saúde. Veja só, já tivemos 2 consultas e até agora ninguém preencheu nada. São os papais da saúde que vão ter que preencher o gráficozinho do bem, coitado. Mas tudo bem. Bom, então, o exame físico a gente fez lá na maternidade, assim que a criança nasce, né? Lembra que eu falei que sempre tem que estar o acompanhante junto para ter certeza de que tudo deu certo, né? O bebê foi acompanhado, ele tem os pés, tem 10 dedos nos pés, 10 dedos nas mãos, tem olhinho, boca, mão, orelha, tem as costinhas, não tem problemas na coluna, nasceu com 2 mamilos, nasceu com as 2 bolinhas, nasceu com pipi, nasceu com vagina. Nasceu tudo bonitinho, certo? E aí, isso já é o primeiro exame físico. Quando chega para vocês que estarão na UBS, por exemplo, tem que refazer o exame, né, para ver se tem alguma alteração. Qual que é uma das coisas que vocês mais observariam, digamos, se fosse um bebê de vocês, a hora que chega lá para avaliação de um recém-nascido? O que vocês olhariam de interessante? Logo que nasce, você diz? Na UBS, na UBS. Vou dar uma dica. Qual que é um dos problemas mais graves que podem ocorrer com a mãe depois do parto? Isso deu alguma. Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Não pode ser, sei lá, hemorragia, algum... O que acontece com a mãe que reflete no bebê? Depressão? Depressão. Importante. Verdade. Importante, depressão. Tá. E essa depressão, pessoal, a depressão pós-parto, ela pode... Não sei se a Isa falou alguma coisa.
Não? A depressão pós-parto ela pode vir de várias formas. Uma dessas formas é agressão velada ao bebê, tá? Agressões, digamos, pequenas, que aí ficam em locais escondidos, que só vê quando tira a roupinha. Então, vocês têm que olhar o bebê inteiro. Cada dobra gostosa do bebê você vai olhar para saber se tem alguma coisa diferente. Inclusive no ânus, para ver se não tem, por exemplo... Diga, Sil, o que você discorda? Fala, Silvana. Então, é isso que eu falei. A depressão ela pode vir de várias formas. Não é porque você não viveu isso que não existe, tá? Mas existe, infelizmente. Então, e outra, pode não ser a mãe. Pode ser o pai. Pode ser o familiar, qualquer um. Gente, existe gente de todo tipo, tá? Então, vocês vão olhar o bebê todinho, de cima a baixo, inclusive o períneo e ânus, né, para ver se tem alguma alteração. Inclusive para ver se tem alguma assadurinha, mostrar para o pai, para a mãe, para ver, ó, aqui tá assado, precisa passar pomadinha, né, precisa ver se como é que tá o cocô, se tá com muita cólica, etc. Tá? Então, a gente sempre faz o exame céfalo-caudal, tá, com o bebê peladinho. Então, o que a gente vê de uma forma geral? Cor, pele, postura, força muscular e tônus. Se o bebê fica se ele tá olha só a diferença. Se ele está dormindo, não quer dizer que ele é molenga, tá bom? Que ele não tem tônus muscular, por exemplo. Né? Aquele momento você não conseguiu avaliar porque o bebê estava dormindo. Se ele acorda, aí a gente faz, né? E a cor e a cor da pele, desculpa, a cor e a pele. Será que o bebê está amarelinho? Será que ele está cianótico? Será que ele está com uma cor mais pálida? Essa pele está hidratada? Agora, descendo, colocando na cabeça, né? A face do bebê, ela tá com uma face de dor, tá com uma face de paz, de tranquilidade. O nariz tem caquinha, tá cheio. A boca, RN é muito difícil, né, ter sujeira. Mas tem algum sangramento, os olhos parecem brilhantes, né? Os ouvidos têm alguma coisa, uma sujidade, alguma diferença que vocês observam. Então, todas essas